as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós Te agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder estar na Tua presença, poder, meu Pai, sentir o Teu poder, o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu zelo, a preocupação do Senhor para com cada um de nós. Porque sabemos, meu Deus, o quanto somos cuidados, sabemos, meu Deus, o quanto o Senhor tem zelado por nós, meu Deus, e por todos aqueles, meu Pai, que são importantes para nós. Obrigado, Senhor. Senhor, e pedimos, tem misericórdia, Senhor, de todos os nossos erros, falhas, atitudes, pensamentos, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que fizemos, Senhor, que entristeceu a Ti, ao Teu Santo Espírito, tem misericórdia. Tem misericórdia daquilo que fizemos, Senhor, inconsciente, ou até mesmo aquilo, Senhor, que fizemos consciente, tem misericórdia. Tem misericórdia e passa com Teu sangue sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Senhor Jesus, nos santifica com a Tua unção, com o Teu poder. Meu Deus, nós não sabemos, meu Pai, viver sem a Tua presença. Está provado, meu Deus, que todas as vezes que fizemos, que tentamos, que seguimos, meu Deus, sem a Tua direção, sem o Teu favor, sem a Tua bênção, meu Deus, tudo deu errado. Aquilo não fluiu, aquilo não prosperou, aquilo não caminhou. Meu Deus, aquilo até, meu Pai, de uma certa forma nos deu esperança. Meu Pai, mas o final, meu Deus, o final provou que o Senhor não estava naquilo. E aquilo trouxe, meu Deus, uma decepção. Meu Deus, mas uma lição, meu Deus. Uma lição que nos trouxe um grande aprendizado. Meu Deus, que quando o Senhor está nas coisas, aquilo flui, aquilo prospera, aquilo caminha, aquilo segue, aquilo flui de uma forma gloriosa, meu Deus. E quando o Senhor não está, meu Pai, aquilo não flui, aquilo não prospera. Estamos aqui, meu Deus, com essa ciência. E por isso estamos aqui, invocando o Teu nome, buscando a Tua presença. E eu oro e peço, ó Deus, derrama sobre nós, meu Deus, essa unção de cura, de libertação, de transformação, Senhor, sobre a vida de todos aqueles que creem no Teu nome, na Tua palavra, em cada direção que o Senhor tem para nós, meu Deus. Meu Pai, nós já estamos, meu Deus, no mês de abril. Meu Pai, num mês, meu Deus, que aos olhos humanos, aos olhos de muitos, meu Deus, que não seria um mês bom, não seria um mês produtivo, não seria um mês, meu Deus, em meio a um cenário de guerra, guerra política, meu Deus, em um cenário, meu Pai, de tantas destruições, ataques e afrontas e tantas coisas, meu Deus, nós temos vencido um dia após o outro. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos favorecido. E é por isso que eu peço, meu Deus, a unção do Senhor, assim como o Senhor fazia, meu Pai, com Neemias. Neemias tinha um desafio, meu Pai, com aquele povo, com aquelas muralhas que estavam em ruínas. Meu Pai, o Senhor dava a ele tudo aquilo que ele precisava para aquele dia. E bastava, Senhor, o dia surgir, o Senhor dava a ele a porção de unção, de favor, de graça. O Senhor sustentava a energia física, mental, supria toda a necessidade espiritual. Meu Deus, e ele vencia, ele suportava, ele encarava, ele se colocava, ó meu Deus, na posição, meu Pai, que o Senhor esperava que ele se colocasse. Meu Deus, e aqui estamos
estamos nós, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, meu Deus, diante do Senhor, meu Deus, orando e buscando, meu Pai, essa porção, essa unção, esse favor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, nos ajude a ver o que precisamos ver, nos ajude a entender, meu Pai, o que precisamos entender, meu Pai, nos ajuda, meu Deus, a nos posicionarmos, meu Deus, da maneira que precisamos nos posicionar. Senhor, nos ajuda, meu Deus, a estar na brecha, na posição, meu Deus, diante, meu Deus, daquela condição, meu Pai, que o Senhor tem com cada um de nós. Assim como foi falado ainda, Senhor, na quarta-feira, na segunda-feira pelo Bispo Fernando, na quarta-feira com o Bispo Murilo. Meu Deus, o Bispo Anderson ainda falava ontem, na quinta-feira. Meu Deus, nós temos que buscar, meu Deus, e desejar, meu Deus, ambicionar, meu Pai, essa cota de favor, de graça, ó meu Deus, de misericórdia, meu Pai, porque ela, meu Deus, ela, meu Pai, é que nos dá condições, nós não somos nada, por mais que uma pessoa julga ter capacidade, conhecimento, habilidade, formação, ou qualquer tipo de recurso que possa favorecê-la, se o Senhor não estiver com ela, se o Senhor não for por ela, todas aquelas habilidades são em vão. Então eu oro e peço, Espírito Santo, cubra cada um de nós nesta manhã, que possamos sair daqui cuidados, guardados, protegidos, favorecidos, meu Deus, para viver coisas maiores, grandiosas, ó meu Deus, na Tua presença. É o que eu oro e peço, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aqui em Juízes capítulo 6, versículo 1, essa passagem aqui é uma passagem que todas as vezes que eu leio ela me traz um grande aprendizado, me traz uma reflexão muito profunda e me causa muito temor. Juízes capítulo 6, versículo 1, diz assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Olha que coisa, assim, pesada, e uma coisa que, de uma certa maneira, se torna algo tão simples e tão comum, de novo. Quem aqui já errou? Já errou? Já? Uma vez só? Quando uma pessoa erra uma vez, tem pessoas que eu admiro e são diligentes, sábias, e que um erro só é o suficiente para ela não voltar mais a fazer aquilo, independente do tamanho ou da gravidade daquele erro. Está conseguindo entender? De uma forma natural, rápida, objetiva. Tem um grupo de pessoa que ela não precisa nem errar. O erro de outra pessoa já é o suficiente para que ela não cometa aquele erro, não se envolva com aquilo, e aquilo por si só já traz um grande aprendizado para aquela pessoa. Mas tem aqueles que não é o suficiente o erro do outro, não é suficiente o erro dele, não é suficiente errar de novo. Ele tem uma prática, um padrão de viver repetindo histórias, repetindo os mesmos erros e seguindo pelo mesmo caminho. E é uma coisa tão complicada. Imagina você que é casado, você que tem filho,
Você que mora com alguém, com um familiar, com um parente, está ali convivendo com uma pessoa, e talvez você já colocou algo ali como algo que você não se agrada da atitude, do comportamento que aquela pessoa faz. E quando aquela pessoa faz aquilo de novo, aquilo causa o que em você? Você fala, poxa vida, poxa, estou chateado com você. Poxa, eu já falei para você que eu não gosto disso. Já falei para você que esse comportamento aqui não me agrada. Essa sua atitude, essa sua maneira de pensar, essa sua maneira de agir assim, essa sua maneira de fazer isso não agrada. E não é algo que você não sabe, é algo que você sabe, que eu já falei, eu já me posicionei em cima disso, eu não gosto, isso não me agrada, isso não convém, isso não é bíblico, isso não agrada a Deus, isso não favorece em nada. Pode ser algo simples, até de um calçado jogado fora do lugar. Você está conseguindo entender? Eu não gosto. De novo, isso traz uma conotação e uma imagem de alguém que não quer aprender. De novo. Porque nós temos várias maneiras de aprender. Várias maneiras de aprender. E a maneira mais inteligente, a bispa fala ainda sobre isso, que é a maneira que nós observamos, absorvemos, colocamos em prática toda a direção que recebemos. E quando nós ali sabiamente nos posicionamos diante daquilo e temos ali o entendimento, a maturidade para lidar com aquilo que talvez se tornou algo comum para algumas pessoas. Comum para algumas pessoas. Você vê que é tão interessante isso, que algumas pessoas que eu atendi, e ouço casos, né, a própria bispa já falou no programa, a própria bispa falou aqui no altar, os outros líderes também, de casos de pessoas que quando chegaram à igreja, tinha o vício da mentira. O vício da mentira. Era comum para aquela pessoa mentir. E quando ela entendeu e se posicionou acerca daquela postura, daquela atitude totalmente errada, e ela começou a lutar contra aquilo, e ela começou a vencer aquilo. E quando ela teve ali os enfrentamentos, ela mesma, quando ela caía em um erro, em uma atitude que ela tinha cometido por conta de uma liberdade que ela deu, ou uma distração, ou aquele padrão ainda não havia sido mudado, aquela pessoa ficava mal por ter feito aquilo. É ou não é assim? Poxa, de novo eu fiz isso. De novo eu fiz isso. E é uma luta, uma resistência. E aqui, isso aqui é algo que tem que causar muito temor. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. De novo, até quando? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. Até quando? Até quando eu vou ter favor? Até quando até quando Deus vai ter misericórdia? Até quando eu vou viver com esse padrão antigo, com esse padrão que não tem acrescentado nada na minha vida, e vou viver tendo essas atitudes, esses comportamentos? Até quando? Até quando? É algo que você tem que se perguntar. Porque assim, as pessoas não conseguem entender que ainda é uma coisa assim, os erros, eles são fatais na vida de uma pessoa. Eles são fatais, mas eles se tornam ainda mais nocivos se um erro, ele não te traz crescimento, ele não te traz avanço, ele não te traz amadurecimento, ele não te traz um aprendizado.
O erro ele faz parte da vida de qualquer pessoa. Mas, repete assim comigo, a insistência no erro não pode fazer parte da vida de um cristão. A insistência no erro não pode. Você não pode ter essa prática, por mais pequena que seja. Se você trabalha a sua vida para atingir um padrão de excelência, a bispa ensina o tempo todo, a igreja, o tempo todo, a ter um padrão de excelência, em todos os aspectos, em todos os sentidos, em tudo. E em nenhum momento ela nos ensina como igreja, não como pastores, mas como igreja, a ser menos daquilo que Deus já nos colocou. A ser menos. E nós já chegamos em nível, em uma condição, aonde algumas coisas, repete assim para você, diga, não cabe mais. Algumas coisas não cabem mais. Não cabe mais, você não pode ouvir aqui, de novo, por exemplo, de novo, Diego fez aquilo que o Senhor não reprova. De novo, Diego, de novo, até quando? Até quando? Você vê que a insistência desse povo aqui trouxe a eles uma escravidão. O Senhor fez com que eles ficassem, esse povo, o povo de Israel, os israelitas, ficassem nas mãos dos midianitas, dos amalequitas e daquele povo. Então, eles plantavam, semeavam e os inimigos vinham e colhiam aquilo que eles plantavam. Eles estavam à mercê dos inimigos. Eles estavam à mercê, eles plantavam, eles trabalhavam o mês todo e chegavam no dia de receber o que era deles por direito, os inimigos vinham e saqueavam aquilo que era deles. Mas por que Deus permitiu? Por que o Senhor permitiu? E por que Deus tem permitido muitas coisas na vida de muita gente? Porque ainda não houve um posicionamento. Porque existe ainda uma revolta muito grande. Existe uma revolta. Mas por que a minha vida está assim? Ontem, para você ter noção, eu estou atendendo uma pessoa, e ainda essa pessoa me mandou mensagem ontem, e ela usou a seguinte expressão: eu sou uma pessoa cheia de azar. Eu sou uma pessoa azarada. Eu falei assim, você é uma pessoa sem Deus. Não é azar. É diferente. Azar é uma coisa, uma pessoa que não tem Deus é outra coisa. E ele disse assim, eu não concordo. Eu falei assim, tudo bem, eu vou te fazer 3 perguntas. E dentro dessas 3 perguntas, eu quero que você faça uma análise. E depois disso, você responde novamente para mim, que eu faço questão de querer saber se você concorda ou se você não concorda. E ele disse assim, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Eu estou errado nisso, nisso, nisso e nisso. Então não diga que você é uma pessoa azarada. Diga que você não tem Deus na sua vida, porque as suas escolhas está fazendo com que Deus se afaste de você. E quando Deus não está na vida de uma pessoa, aquela cobertura de unção, de favor, de graça, não faz com que aquilo que tem que acontecer na vida dela aconteça. Por quê? Porque houve a desobediência. E a desobediência por si só traz uma carga violenta, um peso. O espírito de acusação. E aí a pessoa vive uma vida totalmente à mercê de tudo aquilo que vai acontecer por acontecer. Vamos ver o que vai dar. Não é assim? Vamos ver o que vai dar. Sabe? Olha, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu não estou certo, eu não quero buscar Deus, eu tenho consciência do meu erro, mas vamos ver o que vai dar. A obediência é, com toda certeza, a chave que abre portas. Mas a desobediência
ela é o contrário. Ela é a chave que fecha todas as portas. Quem é pai e mãe aqui, sabe o que eu estou dizendo. Muitas vezes, a correção dos filhos, ela é necessária. Mas nem sempre, com a sabedoria que talvez o pai e a mãe teve, ele entende que é necessário uma correção um pouco mais severa, um pouco mais árdua em cima daquele filho. Quando não há aquele choque emocional, você não consegue criar um padrão, não consegue ajudar, não consegue fazê-lo entender a importância e a seriedade daquilo. Você já ouviu a bispa ainda falar, e já teve casos aqui, de pessoas que ela atendeu, eu não atendi casos assim, eu ouvi ela falar aqui no altar, de casos do filho chegar em casa com uma borracha e a mãe perguntar de quem é essa borracha. Ah, é de um colega. Ele te deu? Não, ele me emprestou. Não, ele te emprestou e ele sabe, ou ele te emprestou na sua cabeça, você pegou sem o consentimento dele? Não, estava na mesa dele. Não, mas é normal, a gente pega uma coisa do outro. Não, então ele não sabe. Sim, ele não sabe. Ah, não, mas isso é tão pequeno. É tão pequeno. É tão pequeno mesmo. Isso é tão pequeno. É pequenininho. O que é 1 milhão de reais? Ou o que é 100 milhões de reais diante de 10 bilhões? Hã? Não é nada, não é? 100 milhões diante de 10 bilhões? Não é nada. Diante de 70 bilhões? Não é nada. É apenas 100 milhões? Não é? Não é apenas 100 milhões? É assim. Talvez é tido como coisas como essas, que foram lá atrás, que não foram corrigidas, e que veio desenhando uma linha, uma mentalidade, um sistema, e que faz com que aquela criança, com que aquela pessoa viva novamente de novo. Você está conseguindo entender? Viva de novo. De novo, porque nunca teve um choque, uma correção, uma punição, uma advertência, um esclarecimento acerca daquilo. E é por isso que é tão difícil o confronto. Alguém gosta de ser confrontado aqui? Hã? Eu digo ainda, ontem eu fiz uma ligação ontem, eu fiquei 1h30 numa ligação com uma pessoa, das 10 e pouco até quase meio-dia, quase 1 hora. E é uma coisa assim tão pesada, que ainda eu dizia assim para essa pessoa, eu falei assim, uma vida inteira você viveu assim. E essa pessoa disse assim, não, eu não. Foi tal pessoa, dizendo que era outra pessoa. Eu falei assim, eu posso te mostrar aonde estão os erros e aonde está essa situação? Ela disse assim, não, mas é porque você é mais novo, eu sou mais velha, eu tenho experiência, eu já vivi tantas coisas. Eu falei assim, eu posso te mostrar? Eu posso te mostrar? Mas para isso, eu preciso que você esteja aberta para ver o que eu vou te mostrar. Porque talvez o que eu vou te mostrar, você não vai gostar. Não, mas você tem que entender. Eu falei assim, não foi essa a pergunta. Eu falei assim, eu posso te mostrar? Eu posso? Não, mas não. Se você não quiser, não tem problema. Não me dê justificativa, só fala sim ou não. Sim, pode. E quando eu comecei a falar com essa pessoa, ela literalmente ficou muda por alguns minutos. Eu falei, tem alguém aí? Olhei para o celular, achei que tinha caído a ligação. Falei, tem alguém aí? Falei assim, tem. Eu falei assim, você está entendendo o que eu estou ouvindo? Ela estava chorando, essa pessoa. E ela disse assim, nunca ninguém me falou isso. Nunca ninguém me falou isso. E ela disse assim, com as palavras dela, durante todos esses anos eu estava fazendo errado. E eu tinha a plena convicção
que eu estava fazendo certo. Você consegue entender isso? Olha o quanto isso é doloroso. Eu tinha a plena convicção que eu estava certa. E aí, essa plena convicção que ela estava certa, estava trazendo para a vida dela um resultado que não estava sendo produtivo, não estava acrescentando, não estava contribuindo, não estava agregando, não estava somando. E hoje, quantas pessoas estão nesta situação, nesta condição? Quantas? Com orgulho, a autossuficiência, aquele padrão, porque talvez não entendeu, não viu, não soube, não foi instruída, não foi instruído, não foi direcionado, não foi mostrado a ele, a ela, e talvez tenha seguido naquela linha, não está aberta. E de novo, e de novo. E aí, essa pessoa diz assim ainda, eu estou revoltada, porque olha isso, porque olha aquilo outro. Eu disse ainda, você acabou de falar? Não, mas é porque, eu falei assim, então fala tudo que você tiver que falar. Vai, eu estou te ouvindo, eu quero te ouvir. Fala. Posso falar? Eu posso falar? Você está aberta para ouvir? Você vai receber bem o que eu vou te falar? Não, mas você está aberta? Porque eu vou te falar, pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida. E é uma coisa que muita gente não consegue ver. Não consegue ver por que as coisas não andam, por que as coisas não fluem, por que as coisas não caminham. Não estão conseguindo ver que muitas coisas na vida dela não é nem falta de esforço, porque tem muita gente esforçada, determinada, trabalha, não tem preguiça. Conhece ou não conhece gente assim? Pessoas assim que ali pau para toda obra, ativa, né? Ativa. Aquele tipo de gente que diz assim, meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra. Já ouviu isso? Meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra, eu sou pau para toda obra, comigo não tem conversa, comigo nós vamos para cima e vamos embora. Mas espera um pouquinho, cadê o resultado? Cadê o resultado? Ontem eu vi um testemunho de uma pessoa que trabalhava antes de chegar na igreja, ele entrava às 7 horas no trabalho e saía à meia-noite e tinha um salário muito abençoado. Ganhava 3 salários mínimos na época. 3 salários mínimos. Ele chegou na igreja, entendeu, estabeleceu, colocou aquilo que tinha que colocar, fez aquilo que Deus estava dirigindo, passou a trabalhar menos e ganhar mais. O mesmo cargo, a mesma função. Então ele passou a trabalhar menos, das 9 às 17, e ganhar mais do que ele ganhava trabalhando das 7 à meia-noite. Como que explica? Você está conseguindo entender? Como que explica isso? Como que explica? Ah, mas tinha que acontecer. Por que tinha que acontecer agora que ele entendeu, que ele colocou a vida dele diante do altar, que ele reparou o altar, que ele voltou a viver uma vida na obediência, na santidade, que ele parou de repetir os erros, que ele parou de repetir aquela atitude, aquele comportamento que Deus estava reprovando. Por quê? Que aquilo começou a mudar quando ele se posicionou. Por que aquilo começou a fluir na vida dele quando ele diz, chega, acabou, não vou viver mais assim, não vou mais ouvir de novo, não, chega, acabou. Acabou. Quantas coisas na sua vida e quantos resultados você tem buscado, você tem almejado, e talvez você não tenha conseguido entender o porquê você não conseguiu chegar nesse resultado ainda. Isso é uma pergunta que você tem que fazer. Como eu disse para você, isso aqui tem que causar muito temor. Por que ainda não cheguei nesse resultado? E por que eu ainda
não tenho a paz que eu preciso ter se eu preciso passar por um processo. Por quê? É uma pergunta. É uma pergunta. Às vezes você diz assim, não, pastor, não tem nada a ver, é uma coisa assim, é Deus, Deus sabe todas essas coisas. Gente, por muitos anos eu estava dentro da igreja, eu era uma pessoa orgulhosa, e eu no meu entendimento, na minha concepção, eu não era. Você está conseguindo entender? Eu não era. Eu não era orgulhoso. Eu não era. Eu ainda esses dias estava conversando com a minha filha, ela dizia assim para mim, ela disse assim, algumas pessoas, no ano passado, retrasado, algumas pessoas disseram assim para mim, que você é uma pessoa muito brava. Aí ela disse assim para as pessoas, olha, não julgue o livro pela capa. Ele não é assim. A minha filha, ele não é assim. E eu achei interessante porque é uma visão que as pessoas tinham acerca de mim. Você está conseguindo entender? Ele é uma pessoa brava, ele é uma pessoa fechada. Não julgue o livro pela capa. Ela disse isso. Não julgue, olha, não julgue, hein? Você está olhando só a capa. Não é assim. Não é assim. E na realidade, muitas coisas a gente vai conseguindo ver e entender. Repete assim comigo, quando eu estou aberto, vulnerável. Você consegue ver? Você consegue ver? Gente, eu visitei muitas pessoas nos hospitais, eu fazia um trabalho no hospital, em Catanduva, eu fui pastor auxiliar na época, e eu fazia um trabalho no hospital chamado Padre Albino, tem esse hospital até hoje em Catanduva. E eu realizei um trabalho por muitos, acho que por 2 anos praticamente, assim, seguidos. Se eu não me engano, era toda terça-feira, terça ou quinta, não me recordo o dia exato, terça-feira, toda terça-feira, quinta-feira era o trabalho do sopão, terça-feira era o trabalho do hospital que eu fazia. Inclusive, no trabalho do sopão, quem fazia a sopa era eu, né? Não era que eu ia pregar no trabalho do sopão, eu fazia a sopa, né? Minha esposa daquela sabe o que eu estou falando. Eu fazia a sopa. Fazia 2, 3 caldeirões de sopa, ia buscar doação na feira, ia buscar o macarrão numa fábrica que doava o macarrão para o trabalho, passava na feira, pegava a doação, chegava, cortava os legumes, preparava o alimento, preparava a sopa, os caldeirões, era o dia inteiro envolvido naquilo, fazia sopa, preparava, colocava, carregava o carro, e ainda eu auxiliava o pastor Celso, hoje o bispo Celso está em Presidente Prudente, e ele só entrava no carro para ir para o trabalho. O carro já estava carregado, ele só, vamos, está pronto, está tudo certo. Quando não, ia entregar a sopa, mas ele só pegava e eu fazia tudo. E o trabalho do hospital, como eu estava dizendo, quantos idosos e quantas pessoas eu orei, e nas últimas horas, assim, aquelas pessoas já ali, sem possibilidade alguma humana ali de voltar, de viver ali, e eu ouvi muitos idosos, ai se eu pudesse voltar, ai se eu pudesse voltar, eu teria perdoado fulano, eu teria, e você? Você tem? Consegue entender o silêncio da morte? E você? O tempo passa. E o tempo passa muito rápido. Ontem ainda, eu estava brincando, ou agora de madrugada, estava brincando ainda com alguém, e eu falei assim, poxa vida, que coisa, olha, já é dia tal, já é abril. Falei, meu Senhor, a gente começou o ano agora. Não sei se você está com essa sensação, que eu falei, Jesus, olha, se você piscar, você está em dezembro, você vai falar, o que eu fiz?
Quais foram as atitudes, o que eu me posicionei, aonde eu mudei, o que eu evoluí, aonde eu evoluí, e aquela preocupação, aquela responsabilidade com você. Você tem que ter isso. Você tem que ter isso. Porque o tempo todo você vê as pessoas evoluindo, você vê as pessoas se entregando, você vê as pessoas se envolvendo. Ainda a bispa tem passado esses últimos dias aí vários filmes com direções muito importantes. Não sei se você tem assistido, acompanhado esses filmes. É muito importante que você assista. O quanto aquilo edifica, o quanto aquilo enriquece a gente, nos faz ver como aquele filme é marcada, como aquele documentário Insanidade de Deus, e como todos os outros que foram ali instruídos, que foi ali direcionado. Você vê o quanto muitas vezes nós estamos aquém daquilo que Deus espera, daquilo que a gente já sabe que a gente tem que fazer. É ou não é? A gente já sabe. E aí, essa palavra aqui, quando você ouve assim, você fala, meu Deus, de novo fizeram o que o Senhor reprova. Senhor, me guarda, não permita que eu viva, porque o problema na vida de uma pessoa não é ter problema. E muitas pessoas estão fugindo do quê? Já ouviu aquelas pessoas dizendo, eu estou fugindo de problema. Já ouviu ou não? Crente foge de problema? Crente foge de problema? Crente encara problema. O cristão, ele encara o problema. O homem de Deus, ele não foge. Como esse povo aqui, os midianitas, o povo de Israel, quando vieram lá, os midianitas, eles se escondiam dentro das cavernas, porque os midianitas vinham e saqueavam tudo, então eles ficavam escondidos, enquanto o inimigo vinha e saqueava tudo. E tinha lá aquele que estava totalmente indignado, revoltado, do lado de fora, num tanque de prensar uvas, malhando trigo, ali quando o anjo apareceu, e a revolta e a indignação dele por conta daquela situação. E quando ele foi ali, desafiado, diante de algo, ele teve que dar algo. E talvez é o que tem faltado na vida de muita gente, esse entregar algo a Deus, esse entregar, e esse entregar está além de ser dinheiro, está além de ser algo material, talvez em alguns casos sim, mas na maioria das vezes Deus quer o seu coração, Deus quer uma entrega, Deus quer que você se abra. Gente, nós nunca vivemos num tempo com uma geração tão chateada, tão magoada. Sabia? Nunca vivemos num tempo de pessoas tão vazias. Você sabia a quantidade de jogos que tem, de gamers, distração, entretenimento que tem? Olha a quantidade que tem de entretenimento. Tem coisas que você não tem nem noção que é entretenimento. Você não tem noção. Foi feita uma operação no ano passado, aqui no Brás, para desmantelar uma quadrilha de entorpecentes, e descobriram que no Brás tinha mais de 37 prostíbulos escondidos. Você fala, caraca, eu andei nesse lugar tudo, nunca vi. Tinha casas de prostituição, mais de 37. E dentre elas, algumas com pontos de droga, de venda, de consumo. E quando você entrava, de fora aparecia uma loja, um estabelecimento bonitinho, uma lojinha, vendia até coisa, você abria a porta, era uma coisa imensa, inacreditável. Sabe aquilo que você só via em filme? Você fala, isso não existe. Existe. E muito. E para muita gente, é aquela questão assim, sabe a famosa vista grossa? Não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É o famoso entretenimento. E nunca vivemos num tempo que as pessoas estão tão medicadas, tão chateadas,
vivendo atrás de tantas coisas para suprir uma necessidade, uma carência que só Deus pode dar. Isso tudo por conta de escolhas, por conta de decisões, atitudes, por conta de insistir naquilo que verdadeiramente não tem trazido e não tem acrescentado nada para a vida delas. E é algo que você tem que analisar na sua vida. O tempo todo você não faz na sua casa aquela limpeza. Você não joga na sua casa, às vezes você não faz uma limpeza, olha, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu vou jogar fora, olha, isso aqui não vai mais, não serve mais, está ocupando espaço, ou isso aqui quebrou, ou isso. Você não faz isso de tempo em tempo? Vai lá e faz um catão e joga fora? Ou aquilo que você entende que vai ser útil para alguém e ainda está em condições de uso, você não doa para alguém? Opa, isso aqui talvez serve para alguém. Para mim não serve mais, não quero mais, não me é mais útil, mas talvez está em condições de uso, talvez fulano ou tal pessoa queira, então vai servir para ela. Para mim não serve mais. De tempo em tempo. A bispa falava isso ainda no programa de ontem. Por mais que você esteja na presença de Deus por muitos anos, você ainda vai ter coisas que precisam ser tiradas de dentro de você. E o tempo todo você tem a necessidade, nós temos a necessidade de colocar a palavra que nos renova todos os dias. A necessidade. E não podemos viver com esse padrão. Sabe por que não podemos viver com esse padrão? Porque acontece isso aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó, em 2 Pedro 2, 20, do 20 ao 22, diz assim, ó: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que o verdadeiro provérbio, o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Olha que coisa. Você vê que quando você não toma uma atitude, um posicionamento, repete assim comigo, alguém vai tomar. E muitas vezes, quem que é esse alguém? É o diabo? É o diabo. Se você não tomar uma atitude, o diabo vai ocupar aquele lugar. Se você não se posicionar, ele vai ocupar aquele lugar. Não é assim com medo? Não tem gente que tem medo de altura e tem gente que não tem medo de altura? Não é? E é uma coisa assim que é uma coisa absurda, porque tem determinados medos que é assim, a pessoa fica cega, não fica? Quem já viu aqui alguma mulher subir em cima da mesa por causa de uma barata? Sair correndo. Hã? Já viu? E aí você fala assim, rapaz, espera aí, mas é tão pequeno. Não é? Não é tão pequeno? Aí você fala assim, uma coisa tão boba. É um medo. Cada um tem um tipo de medo. E aquilo que é assim, aí você fala assim, mas aquela barata? Não, aquilo não era uma barata. Aquilo era aquela voadora, desse tamanho. Você não tem noção, ela era voadora. E aí o medo é tão diabólico que eu conseguia ouvir a asa dela. Não é assim? Mas ela veio para a minha direção, em cima de mim. Eu lembro quando eu era pequeno, e eu ficava, algumas dessas vezes, dormia na casa de um tio, numa chácara, e era tudo à luz de vela. E eu lembro da vela
acesa e o reflexo da vela na parede, que ele tinha, eu não sei como que chama aquilo como que chama, mas sabe aqueles objetos que você coloca para pendurar o casaco, o chapéu, a roupa, eu me esqueci o nome daquilo, mas você sabe do que eu estou falando? Tinha um móvel, e aí tinha um bracinho, pendurava o casaco, pendurava o chapéu, e aí estava aquele objeto aqui, uma escrivaninha assim, a vela ali, e nós estávamos deitados atrás, e aí o vento que batia, o reflexo da luz da vela fazia que naquela parede virava um monstro enorme, e naquele monstro a gente já conseguia ver ele pegando a gente, o medo. Olha como que o medo ele é uma desgrama. O monstro pegando a gente, já atacando a gente, e conseguia imaginar ele mexendo isso, aquilo, e aí você mexia na vela, sumia. Aquilo cresce. Aquilo literalmente cresce. Mas era tão difícil mexer com aquilo, não era? Não era só mudar a vela de lugar? E por que quando apagava a vela, parava, aquilo saía, aquilo sumia? Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar que se você não tomar atitude, alguém vai prevalecer. O medo ou qualquer outra situação vai sobressair na sua vida. E aí entra nesse padrão aqui, antes não tivesse conhecido. Você vive uma vida totalmente enlaçada num emaranhado de coisas e de situações totalmente erradas. Você voltou a viver uma prática, voltou o cão, voltou ao próprio vômito. A porca, você acabou de lavar o porco, ele voltou na lama de novo, já correu um padrão. Padrão, não consegue. Não, fica aqui. Não, eu tenho que ir para lá para a lama de novo. Não, se limpa e volta para a lama de novo. Volta para a lama de novo. Quantas pessoas que eu já fiz oração, e teve gente que deu vontade de puxar a cinta. Não nego. Tinha um senhor que vinha na igreja, ele dizia assim, todo dia ele vinha no culto, ia fazer oração, e ele falava assim, pastor, eu vou deixar o maço de cigarro aqui no altar, eu não vou fumar mais. E todo dia eu falei assim, ô senhor, eu não sou depósito de cigarro, porque todo dia você traz o maço, daqui a pouco eu estou vendendo isso aqui na igreja. Todo dia um maço, todo dia ele trazia, já estava lá, já tinha 5 dias, o pessoal não tinha tirado, estava lá, e aqui é o de ontem, tem mais um para hoje. Eu falei, mas até que quando você vai trazer? Quando mais você vai trazer? Não adianta, você sai daqui hoje, você toma uma posição, você vira a esquina, você compra mais um maço. Você está conseguindo entender? Você compra mais um, você comprou mais um, você não vai tomar atitude? Quando você vai tomar atitude? Sabe quando ele tomou atitude? Quando ele quase morreu, deu efizema pulmonar, ele ficou no hospital, com 17% de ele respirando por aparelho, quase morrendo, e eu lembro dele com os olhos arregalados e dizendo assim, ora por mim, eu falei assim, eu oro por você todo dia, mas não adianta, eu não vou tirar o cigarro da sua mão, eu não vou vir aqui tirar o cigarro da sua mão, eu não vou. E ele lá daquele jeito, ficou quase 16 dias no hospital, saiu do hospital, a primeira coisa que ele fez, quando ele saiu do hospital, o que ele fez? Foi comprar um maço de cigarro. Ou seja, você sabe que ele morreu, né? Ele não resistiu, mas foi uma escolha. Foi uma decisão dele. Ele insistiu. E é uma coisa assim, de novo. Você está conseguindo entender o de novo? De novo. Aí abre o leque para tantas coisas. Para quem tem inclinação para pornografia, para mentira, para roubo, ou para qualquer outra situação. De novo. E se esse de novo, você está se envolvendo com aquilo, e aquilo não vai trazer nada de benefício para a sua vida, aquilo vai trazer uma maldição, aquilo traz uma carga, e aquela carga não só faz com que você viva algo ruim, mas aquilo se estende para a sua geração, para a sua família,
para os seus e traz um peso. Quantos de nós temos que lutar e orar e combater por tantos demônios que os nossos pais, os nossos avós, as nossas gerações trouxeram para as nossas vidas e para a nossa geração, e que se nós não nos posicionarmos, aquilo vai ter tanto peso e tanta força sobre a nossa vida? Quantas? Quantas? E o que eu vou fazer? Eu vou permanecer com aquilo, eu vou aceitar aquilo na minha vida e só vou transferir aquilo de geração? Não, eu vou quebrar isso. Eu vou quebrar isso. E é uma coisa tão interessante, que tem gente que precisa assim, eu preciso fazer muita coisa. Sim, você precisa fazer muita coisa. Repete assim comigo, eu preciso obedecer. Simples. Obedeça. Obedeça. Obedeça, pronto, e acabou. Não, mas não vou, mas eu não quero. Não, mas isso, não, mas é como a bispa falou, não, mas eu não gosto de beber água, então morra. Morra. Tudo bem, morra. É simples assim. Pague o preço. Se você quer ter uma vida abençoada, corre e paga o preço que você tem que fazer. Faça logo. Não fique protelando decisões importantes que vai definir a sua vida. A fé é uma escolha. Fé é uma escolha. Gente, tem tanta coisa na sua vida que se você dizer assim, chega, eu vou romper com tudo isso agora, você não tem a noção da enxurrada de definições e respostas que vai vir para a tua vida nesse exato momento. Nesse exato momento. Pastor, por que não vem primeiro? Porque Deus sabe que se Ele te entregar primeiro, você não vai fazer nada, porque você vai entender que se você foi abençoado dessa maneira, agindo assim, você vai achar que isso é normal e você não vai mudar. Você não vai mudar. Não muda. Não muda. Gente é gente em todo lugar. E você já deve ter vivido e visto muita coisa. E isso tem que trazer para você um aprendizado. Seja inteligente, seja sábio. Seja sábio. Observou, viu? Opa, não quero para mim. Eu não quero para mim. E você vê como que é o mundo espiritual, né? Quem tem assistido os Destinos Curados? Você tem assistido os Destinos Curados? Você vê que é uma coisa assim tão absurda, né? Que a maioria dos casos dos destinos curados, todos aqueles que tiveram lares disfuncionais, não tiveram o pai, a presença do pai, da mãe, e disseram assim, eu não vou fazer o que o meu pai ou o que a minha mãe fez, porque eles foram abomináveis. Eu não gosto, não gostei daquilo que eles fizeram. Repetiram a história. Sabe por que repetiram a história? Porque era demônio. Não era uma escolha. Eu não tinha que rejeitar ou ignorar aquele comportamento do meu pai. Eu tinha que lutar com um demônio que agiu na vida dele, que estava agindo na minha. Você está conseguindo entender? É essa luta que eu tenho que ter. É com o demônio. Não é simplesmente estar revoltado e dizer, não, eu não quero, eu não vou fazer a mesma coisa. Ok, tem um demônio, e que se você não obedecer a Deus, se você não seguir a palavra, se você não se posicionar como Deus espera, aquele demônio é o que está conduzindo a sua vida. Pronto, acabou. Por quê? Que estavam repetindo histórias. Repetindo, o pai foi daquele jeito, o filho estava sendo igual. A mãe foi daquele jeito, a filha estava sendo igual. Você pode ver que a maioria, até o casamento, o homem procurou uma mulher que era igual à sua mãe. E por coincidência, o marido era igual ao pai. Meu Deus! Aí chega, vai vendo, em alguns casos, a filha está parecendo a mãe, nas atitudes, no comportamento, no jeito de falar, no jeito de andar, no jeito de viver, nas escolhas, no medo, na covardia, igualzinho. O homem, igual o pai, agressivo, seguindo por uma linha de arrogância, em alguns casos, alcoólatra, imoralidade e tantas outras situações. Aí você fala assim, como? Não foi tratado. Aquilo não foi tratado.
Aí eu entro na palavra, de novo. Aí a pergunta é, para finalizar, até quando? Coloque-se em pé, por gentileza. Até quando? A bispa fala muito sobre isso. Segunda-feira sai um vídeo, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã. E o nome do vídeo, o título dessa série é o Levante-se. Já assistiu, não já? Levante-se. Levante-se. Se posicione. Tem coisas que não dá mais. Tem coisa que não dá mais. Você sabe entender e você sabe discernir um calçado que está velho, um móvel que está velho, um copo que está velho, um talher que está velho, que não está sendo mais ali, opa, já está, não dá mais para usar isso aqui, eu preciso jogar fora. Mas o que é em você, a sua atitude, o seu comportamento, que você sabe que precisa romper, que você diz assim, acabou esse comportamento, esse pensamento, essa atitude, não dá mais. É hora de você se posicionar. É hora de você dizer, chega. Porque talvez tem muitas coisas que estão acontecendo por intermédio dessas atitudes, desses comportamentos. E se não houver um posicionamento, se não houver uma atitude, os midianitas, os amalequitas, o espinheiro, ele vai dominar. Ele vai dominar. Então fale com Deus agora e peça ajuda. Peça ajuda para o Senhor, diga, Senhor, me ajuda. Me dê, Senhor, condições de ver, de entender. Eu não quero ignorar que eu preciso mudar. Não, eu não posso ignorar que eu preciso mudar, que eu preciso tomar atitudes e reverter situações na minha vida. Não posso ignorar, eu tenho que me posicionar, eu não posso. Me ajuda. Isso, fale com Deus, diga, meu Deus, me ajuda. Essa foi uma das orações que eu fiz e faço quando eu entendi muita coisa. Quando eu entendi muita coisa, e quando eu fui confrontado por pessoas, hoje eu consigo olhar e ver, e ser grato a Deus, por tantos confrontos, tantos enfrentamentos, e tanta misericórdia de Deus, de coisas que eu não estava vendo. Era como se eu estivesse com as mãos todas sujas, de sangue, e alguém chegasse até mim dizendo assim, olha, você precisa lavar suas mãos. E eu dizendo assim, as minhas mãos não estão sujas. E muitas vezes, essas pessoas passarem horas para me mostrar, e ainda, em algumas delas eu disse assim, poxa, me ajuda a ver, porque eu não estou conseguindo ver. Eu não estou conseguindo ver. E Deus é tão misericordioso. Deus é tão misericordioso que Ele nos dá condições de ver. Quando Ele encontra sinceridade. Quando Ele encontra sinceridade, Ele nos dá condições de ver. Porque eu estava nessa condição, de novo. E Deus me fez ver. E Ele me ajudou.
e tem me ajudado todos os dias, porque não cessa. A gente está numa mudança, num ciclo de mudança constante, nós não podemos parar todos os dias. Foi muito tempo perdido. Na vida de muita gente é muito tempo perdido, perdeu muito tempo, muito tempo. Muito tempo. Não perca. Eu vou fazer 38 anos e tem hora que eu olho para algumas coisas, eu falo, meu Deus, quanto tempo eu perdi, Senhor. Quanto tempo eu perdi, quantas obras queimadas, quantas coisas muitas coisas eu não deixo passar, eu faço o que eu tenho que fazer logo, porque eu sei que aquilo vai voltar. Aquilo vai voltar. Obedeça a Deus. Entrega aquilo que Ele está requerendo de você. E Deus está esperando que eu e você nos posicionemos como um cristão de verdade, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver. Deus espera que você se posicione e que você seja esse cristão que a palavra ensina, que a palavra orienta. Deus espera isso de mim e de você. Porque se você não se levantar, o espinheiro vai se levantar. E o espinheiro é um mal que veio para roubar, para matar, para destruir, para saquear, para te humilhar, para te envergonhar, para roubar os seus. Esse é o mal. E você não pode permitir que essa porta continue aberta por conta do orgulho, da arrogância, da autossuficiência, por você achar. Como eu disse, eu dei o exemplo dessa pessoa para você, 67 anos. 67 anos, eu achei que eu fazia certo. Meu Deus, quanta loucura essa pessoa já não fez. Quando ela começou a chorar, eu fiquei assim, naquele momento pensando, meu Deus, quanta coisa não deve estar vindo na mente dessa pessoa agora. Quanta coisa! E eu não culpo ela, porque talvez ela não recebeu, ela não foi instruída, ela não foi orientada, ela não recebeu direção, ela não recebeu esse cuidado. Mas isso dói, isso pesa. Ó Deus Santo de Israel, eu oro e peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, essa unção de cura, de libertação, meu Pai, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E eu peço, Senhor, que o Senhor ajude cada uma delas, meu Pai, a tomar atitudes, tomar decisões, se posicionar, meu Deus, como o Senhor espera, e que cada uma, meu Deus, dê ao Senhor aquilo que o Senhor está requerendo, meu Deus, e que ela esteja aberta para entregar ao Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor está requerendo, aquilo que o Senhor está esperando dela, meu Deus, e que ela esteja aberta, meu Pai, meu Deus, para viver a grandiosidade, os montões, meu Deus, que o Senhor tem para elas, em o nome do Senhor Jesus. Eu determino, Senhor, esse poder, esse favor, essa graça, essa cobertura, meu Deus, sobre a vida do teu povo. Eu determino, meu Deus, unção de libertação, de cura, de transformação mental, espiritual, física, em nome do Senhor Jesus. Eu determino essa unção poderosa sobre a vida do teu povo. O Senhor é o Deus que liberta. E eu ordeno, meu Deus, que todo mal que tem escravizado a mente, o coração, com mágoa, com ódio, com rancor, com sentimentos, com mazelas, com misérias internas,
que tem cegado essas pessoas. Eu ordeno, meu Pai, que todo esse mal, que toda essa força satânica, que toda essa força diabólica seja quebrada, cancelada, destruída, em o nome do Senhor Jesus, e que esse mal não tenha poder sobre a vida dela. Eu determino que toda sentença de morte, toda sentença, toda maldição hereditária, de geração, de família, que foi lançada, que foi proferida sobre a vida dela, meu Deus, eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço, em nome do Senhor Jesus. E eu determino essa pessoa coberta com o teu sangue, liberta, abençoada, restaurada, restituída em o nome do Senhor Jesus, restituída em nome de Jesus. Tome posse, diga para você: estou restituído de favor, de graça, de unção, de paz, de prosperidade, de abundância. Eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Eu tomo posse, eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, o melhor tempo da minha vida, usufruindo das promessas, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para mim, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse e eu saio daqui abençoado, honrado, favorecido, em nome de Jesus. Amém